Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dos amigos. Nós vamos falar de alguns conceitos sufis para o crescimento espiritual do homem. Tem uma música de fundo. Vai ter que desligar porque nós vamos colocar uma música depois, né, e pode se sobrepor. Obrigado. Com todo respeito à Ave Maria, né? Bom, então nós vamos falar um pouco sobre conceitos sufis para o desenvolvimento ou crescimento espiritual do homem. Talvez, em primeiro lugar, a gente deva falar o que é sufi. É isso que você pergunta, Beto. Então, quem já ouviu falar de sufismo, por favor, levante a mão. E quem já ouviu falar de Kabbalah ou Cabala, levante a mão. Muito mais gente, claro. Então, as três religiões do tronco abraâmico, por ordem de aparecimento, o judaísmo, o cristianismo e o islã, elas têm um aspecto interno. Então, o aspecto interno do cristianismo foi muito evidente até o século III, aproximadamente. Mas depois, devido a uma série de interferências políticas, religiosas, esses aspectos foram mais ou menos ignorados ou mascarados, vamos dizer assim. No judaísmo, existe uma coisa chamada Kabbalah. O que é Kabbalah? Kabbalah é o lado esotérico, né, do judaísmo. A palavra esotérico pode ser grafada com X ou com S. Então, quando é grafada com X, quer dizer que é um conhecimento externo que é dado a qualquer pessoa ter acesso, né? E quando é escrito com S, quer dizer que é interno, é interior, né? Os discípulos, não qualquer pessoa da rua que estava passando, perguntaram a Jesus: Mestre, por que só fala ao povo através de parábolas? Aí disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas ao povo só fala através de parábola. Quando ele falou isso, ele atestou que existiam pelo menos 2 níveis de conhecimento. Os rabinos dizem que existem pelo menos um interno e outro externo, né? Um dado ao povo e um dado aos discípulos, aqueles que são realmente os fiéis seguidores. Os rabinos dizem que existem pelo menos 4 níveis de interpretação do texto sagrado, né? Uma interpretação simbólica, uma interpretação literal, que é a mais baixa, a mais rasteira, uma interpretação simbólica, uma interpretação alegórica e uma interpretação esotérica. Bom, dentro dessa mesma tradição dos povos dos livros, dos povos que têm livros originados em Abraão, dentro do Islã existe uma corrente esotérica que é o sufismo. A palavra sufismo vem de suf, que quer dizer lã. Porque com o advento do Islã e o progresso que o Islã trouxe, que se refletiu no Ocidente, né? Todos os grandes médicos, químicos, farmacêuticos ocidentais estudavam na Espanha muçulmana, levaram esse conhecimento que os árabes sintetizaram da rota da seda da China até o norte da África. Esse conhecimento foi trazido por os árabes para a Espanha e depois daí espalhado pela Europa, o que deu origem, vamos dizer assim, ao Renascimento. Então, dentro do Islã você tem o sufismo, o lado esotérico do Islã. A Kabbalah ou a Cabala é mais conhecida. Nós vamos falar hoje sobre o sufismo e apontar, mostrar alguns... Opa! Fiz alguma besteira aqui.
entendi. Só que a tela está um pouco... Bom, enfim. Então nós vamos falar um pouco sobre o que seja sufismo, o lado esotérico do Islã. Então nós temos aqui... estou tendo alguns problemas técnicos aqui com esse aparelhinho. Ok. Bom, então nós temos em tela um esquema simplificado falando sobre alguns aspectos dentro do sufismo. Toda tradição espiritual tem o lado externo e o lado interno. Então esse lado externo é a lei externa que é chamada de Torá, ou no Islã de Sharia, o caminho legal. Infelizmente, a maior parte da população necessita de ser ameaçada com o fogo do inferno ou seduzida com a promessa de um paraíso para mais ou menos se comportar dentro das leis, dentro da comunidade, vamos dizer assim, né? Para viver em comunidade. Se não fosse necessário esses dois aspectos, vamos dizer assim, psicológicos, se não fosse necessário essas duas pressões psicológicas, não precisaria ter delegacia, juízes, presídios, etc., né? Mas infelizmente o homem comum, entre os quais eu me incluo, precisa da Sharia, precisa do caminho legal. Agora, evidentemente, a Sharia que eu estou falando é uma coisa que absolutamente nada tem a ver com aquilo que está sendo praticado, por exemplo, na Síria, né? Por um pseudo-estado, pseudo-islâmico. O chamado Estado Islâmico, ele não é islâmico e não é Estado. Bom, então, tudo começa pelo aspecto externo, mas o que justifica o aspecto interno é o aspecto interior. E o aspecto interior, né, ele só pode ser atingido através da tarika. O que é tarika? Tarika é um caminho, é uma via e também uma escola. Escola que vai dar um treinamento para se atingir um determinado tipo de conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual. Ninguém vira cabalista lendo livros de cabala. Ninguém vira yogi lendo livros de yoga. Ninguém vira espírita lendo livro espírita, né? É preciso praticar. Mas para praticar, você tem que ter um mestre espiritual. Você tem que ter um sheikh, né? Um murshid. Bom, nesse caminho espiritual, está se buscando o quê? Está se buscando a verdade. Hakika. Hakika vem de hak. Hak quer dizer verdade. Verdade é um dos nomes de Deus. Em árabe, Deus tem 99 nomes, né? Cada um desses nomes é como se fosse um mantra. Ele tem um efeito especial. Tem um efeito especial sobre os órgãos sutis do corpo humano. Assim como os olhos foram delineados para captar a luz e ver, para enxergar, existem órgãos invisíveis no ser humano que captam diferentes formas de energia e trabalham com esses tipos de energia. Os hindus chamam esses órgãos de chakras, né? Bom, e qual é o objetivo? Qual é o objetivo do murid, do discípulo? É chegar a Allah, né? Aleph, Lam, Lam, Ha, né? Ou seja, é chegar ao divino. Existem muitos véus sobre a consciência. E o nosso problema é que esses véus não permitem que o transcendente se manifeste. Então essas práticas espirituais dentro do sufismo, nós vamos colocar um trechozinho com os derviches dançando e fazendo zikr, fazendo a repetição dos nomes sagrados, para vocês terem uma ideia do poder, da força que é esse tipo de trabalho. Outra vez.
Vamos apelar pro dedo. Esse aparelhinho é diferente do meu, então por isso que eu estou dando tanto fora. Bom, nós vamos colocar aqui, abordar rapidamente alguns desses conceitos, né? Obviamente, os nomes estão, a maioria deles, em árabe, né? Se nós estamos falando no desenvolvimento espiritual do homem, é porque o homem está num estado tão baixo de consciência que ele precisa ser trabalhado para se desenvolver. Oi? Posso pedir um favor? Pode. Fique lá. Ficar por lá. Sei. Só porque a gente está gravando. Tá bem. Pois não. Não quer sair, né? Eu sou tímido. Sou tímido. Então, o homem está num estado tão baixo de consciência que para um mestre, para um ser iluminado, isso é considerado adormecimento. Por isso que Buda quer dizer acordado. Buda não quer dizer o dorminhoco, o sonolento. Né? E eu não estou falando do sono físico meramente. É muito mais complexo do que isso, porque é evidente que a gente precisa de um número determinado de horas de sono, senão vamos ter problemas, né? Mesmo do ponto de vista material. Então os sufis dizem o seguinte: quem dorme na estrada perde a cabeça ou o chapéu. Se vocês observarem todas as histórias e contos de fadas e histórias tradicionais, na verdade as histórias de contos de fadas não foram desenhadas para crianças, né? Se você ler com atenção, você vai perceber que aquilo ali não foi escrito para criança, né? Na história da Cinderela, as irmãs malvadas, quando vão experimentar o sapatinho de cristal e o pé não entra no sapato, elas pegam uma faca e cortam os dedos para o pé entrar no sapato, né? Espero que essa prática não seja adotada hoje em dia nas sapatarias em geral, né? Então, isso evidentemente não é para criança, né? Mas tem todo o simbolismo por detrás dessas histórias. Então, nas histórias em geral, seja contos de fada, seja na Bíblia, seja na Torá, nas histórias tradicionais sufis, porque existem histórias especiais que são chamadas contos de ensinamento. Quando o personagem dorme, acontece um problema. Toda vez que ele dorme, acontece um problema, né? Então, na Bíblia, né? Jonas, no barco. Levanta-te, todos estão de pé e orando, e você dormindo, levanta-te e ora também. Porque Deus mandou ele numa missão, ele se recusou, fugiu num navio, estava dormindo no porão do navio e começou a tempestade ameaçando naufragar, né, o navio. E ele estava dormindo, né? Jesus fala para os discípulos: orai e vigiai. Fique aqui orando e vigiando. Eu vou aqui do lado rezar, orar. Vocês fiquem orando e vigiando. O que é estar em estado de vigília? É estar acordado. Infelizmente, a maior parte das pessoas, né, me incluo, né, passa a maior parte do tempo usando um termo moderno em Matrix. Está dormindo pensando que está acordado. Levanta de manhã, escova os dentes, vai trabalhar, volta e tal. Chega no trabalho, ué, mas como é que eu cheguei dirigindo até aqui? Não sabe, estava no piloto automático. Então os sufis dizem isso, que o homem está no piloto automático. Ele é governado por uma série de forças e ele pensa que manda, que está governando, que ele é o ator principal. É um coadjuvante de quinta. Bom, mas esse conhecimento de que o homem está dormindo, e se ele está dormindo, como é possível acordá-lo? Ele quer ser acordado? Você quer ser acordado? No filme Matrix, o Cypher, o traidor, entregou o pessoal da nave e disse: eu quero que vocês me botem de volta na Matrix, eu quero ser um diretor de cinema com muitas mulheres, muito rico, etc, etc. Né? Então, tem gente que quer continuar dormindo.
Cada um está nós estamos basicamente no mesmo estágio, porque estamos no mesmo planeta, mas tem algumas pequenas diferenças. Quem é que tem a capacidade de despertar alguém? Quem é que pode despertar alguém? Quem é que pode ajudar a pessoa que quer realmente ficar consciente? Um mestre. Mas esse mestre sai de onde? Ele sai de uma corrente de transmissão de conhecimento. Ninguém é um judeu comum hoje, no dia seguinte vira o maior mestre cabalista de todos os tempos. Não existe isso. O sujeito entra numa aula de yoga hoje, amanhã já é um mestre de yoga, é um yogi realizado. Não acontece assim. Tem um trabalho a ser feito, né? E isso é feito dentro da silsila. Silsila é a corrente de transmissão de conhecimento. Um mestre inicia um discípulo que se torna mestre, que inicia outro discípulo e assim sucessivamente. Bom, e esse conhecimento é transmitido aonde? Dentro de uma escola. Existe diferença entre esoterismo e misticismo, segundo René Guénon, né? O famoso também mestre sufi francês, né? Matemático, escritor. Existe diferença entre misticismo e esoterismo. Misticismo, suposição. Todo mundo que escutou a Ave Maria chega para casa e a Nossa Senhora aparece. Isso é uma manifestação mística. Não estou dizendo que não é válido, não é isso. É uma manifestação mística. É uma coisa entre você e Maria. Esoterismo não. O esoterismo é passado de mestre a discípulo dentro de uma escola. Durante centenas, dezenas, centenas e centenas de anos, no sufismo, desde o profeta Maomé até os mestres de hoje. Tem uma linhagem. E onde esses mestres trabalham? Eles trabalham em escolas, em taricas, né? Aqui nós temos uma imagem de uma iniciação sufi. Veja quantas pessoas estão presentes aqui e essas pessoas estão uma com a mão no ombro da outra, né? Que vai chegar no mestre, esse velhinho de barba branca. Então cada um põe a mão no ombro, cada discípulo sentado ali coloca a mão no ombro do da frente, que vem tocar na mão do mestre. E o que acontece na iniciação? O que é a iniciação? A iniciação é o seguinte, olha, você me dá $200, eu vou te revelar um mantra, e você vai usar esse mantra e tal, e você vai ser iniciado do primeiro grau. Daqui uns 6 meses você volta, me dá $500, eu vou te dar a iniciação do segundo grau. Isso não é iniciação. Isso é comércio. Né? Eu tô brincando com uma coisa séria, mas isso acontece muito. Né? Isso acontece muito. Esses mestres, os mestres verdadeiros, não têm interesse material. Né? Não tem interesse. Dai a César o que é de César. Não tem interesse material. Né? Então, dentro dessas escolas são transmitidos uma série de conhecimentos que envolvem exercícios respiratórios, observação da respiração, visualização, recitação dos nomes sagrados, meditação, concentração nos pontos do corpo, nos órgãos espirituais, né? E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo desses? Qual que é o objetivo desse treinamento? É o homem se superar. Mas se superar o quê? Aquilo que o impede de que ele veja o que ele realmente é. De onde ele surgiu, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui, qual que é a missão dele. Né? Então, se fosse na Kabbalah, ali estaria escrito Nefesh, alma animal. O homem é composto por uma série de elementos. Né? Ele é composto pelo corpo, pela mente, pelas emoções. Mas existem coisas superiores. A mente, a emoção e o corpo, evidente. Mas, tudo começa aqui.
Nafs quer dizer impulso, energia animal, né? Há um ditado sufi que diz assim: a paixão e o desejo estão amassados com a argila de Adão. A paixão e o desejo estão amassados com a argila que formaram Adão. Portanto, todos nós. Então eles falam que existem 7 nafs. O primeiro nafs, de baixo, a característica desse nafs, entre outras, principalmente são a ganância, a frivolidade, o orgulho, o desejo de ser famoso. Será que isso tem uma coisa a ver com reality show? É o que todo mundo está passando. Pois é. O ciúme e a falta de qualquer consciência superior. O segundo nafs. Suas características são, entre outras, desaprovação, reflexão, contração e autoavaliação. Bom, aqui, do egoísmo total e absoluto, já existe uma pequena autoavaliação. Poxa, será que eu devia ter pisado no pé daquela moça tão simpática? Melhor não, né? Vai que ela sabe karatê, entre outras coisas, né? Mas, uma reflexão boba, mas não devo fazer isso porque isso não seria gentil, educado e correto, né? O terceiro diz o seguinte: características dessa alma inspirada são desapego. Perceba que vai sutilizando. Desapego, satisfação, conhecimento, humildade, arrependimento. Aquele já, depois da avaliação, ele já se arrepende das bobagens que fez. Começa a se arrepender das bobagens que fez. Paciência e perseverança. O quarto, generosidade, confiança em Deus, sabedoria, devoção, gratidão e contentamento. O quinto, ascetismo, sinceridade, escrúpulo, desapego de tudo que não é de seu interesse e lealdade. Sexto, aí começa a acontecer o que me parece que acontece nessa casa, que é serviços a todos de forma desinteressada, né? E o sétimo já é a alma perfeita. Aquele que realizou a perfeição manifesta. Aquele que realizou a perfeição manifesta todas as qualidades positivas, como mencionado acima, e mais do que isso. Então, os sufis, eles analisam, olhando a pessoa e olhando essas qualidades, ou o oposto dessas qualidades, os defeitos, as imperfeições, o mestre já, bom, esse está nesse estágio, que ele está naquele estágio, que ele está nesse estágio, né? E ele precisa... Eu lembro que o Aga, quando olhou para mim, disse assim, queria dar um nome, né? Um nome para a pessoa. Não, o Beto é Yassalam. Yassalam. Aqui nós continuamos com essa explicação, né? A primeira estação é a estação do homem que está adormecido. Tem a famosa história, os sufis gostam muito de histórias, e uma das histórias um dos personagens mais famosos dessa história é o Mullah Nasruddin, né? Então, que faz o papel do idiota, né? O idiota é o homem adormecido, em alguns casos. Então tem uma história do sujeito que vai a Bagdá pela primeira vez, naqueles tempos antigos, e aí ele vê uma quantidade enorme de pessoas na rua, e ele fica atordoado, porque ele nunca tinha visto tanta gente, né, na rua assim e tal. E aí ele fica meio atordoado, ele resolve dar uma descanso. Já tinha caminhado muito, então resolve descansar. Então ele vai numa ruela um pouco menos movimentada, senta assim na calçada, encosta num muro e querendo dormir.
querendo que a consciência ainda fique mais baixa do que já está. Dormir. Aí ele fica pensando assim, mas aqui tem muita gente. Se eu dormir aqui, será que quando eu acordar eu vou me achar? Aí o que ele faz? Ele pega, amarra uma cabaça, uma bola na perna, para quando ele acordar, ele olhar, ah, sou eu. É o idiota. Aí ele amarra uma bola na perna e fica encostado no muro. Mas tem um cara do lado, assim, que fica observando, né, aquele sujeito caipirão, fazendo aquilo e resolve aprontar com o sujeito. Vai lá, desamarra a bola, amarra na sua própria perna e senta ali, pertinho, do lado, quase do lado. Quando o sujeito acorda, o idiota acorda, ele olha para a perna e não acha a bola. A cabaça amarrada na perna. Aí ele fica desesperado. Aí ele olha para o lado e vê o cara com a cabaça amarrada na perna. Aí ele acorda o outro, que estava fingindo dormir, ele sacoleja o outro e diz assim, mas se você sou eu, quem eu sou? A questão é, nós sabemos quem nós somos? O que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Qual é o nosso destino? Então, né, um mapa sufi, a estação do homem adormecido, estação do homem que luta consigo mesmo, estação do homem equilibrado, estação do homem que controla seu ser inferior, estação do homem sem ego, estação do homem pleno, a estação do homem perfeito. Ora, nós temos vários órgãos internos, né, no corpo, cada um com um objetivo, cada um com uma função. Nós temos aqui órgãos sutis no corpo humano que são trabalhados dentro dessas escolas, dentro dessas taricas, das escolas sufis. Existem várias escolas sufis, fundadas por diferentes mestres. Às vezes uma linhagem de mestre vai até um determinado ponto e chega num determinado ponto, um mestre daquela escola funda uma nova escola com características ligeiramente diferentes. É interessante observar que esses pontos numerados, né, o número 1, aqui por conta da luminosidade não dá para ver muito bem a cor, mas o ponto número 1, ele não é concentrado, mas espalhado numa área do corpo. O número 2 em outra área. O 3, 4, 5, 6 e 7 já em pontos mais específicos. É de se perceber que cada um desses pontos, chamados latifa, né, está ligado a um profeta. Sendo de uma tradição islâmica, aí vocês vão perceber que tem profetas ou mestres espirituais, ou Jesus, né, como Jesus e outros, né, que aparecem na Bíblia. Evidentemente, porque o Corão é uma continuidade, né, da revelação dos textos surgidos com os judeus. Então tem uma ligação direta. Cada um desses pontos desperta uma qualidade. Cada um desses centros espirituais, sutis espirituais, que não estão no corpo físico, evidentemente, eles despertam um poder, uma qualidade. Isso tem que ser trabalhado com muito cuidado. E esses pontos equivalem àquilo que aparece nos chakras. Aparece na tradição hindu, yogi, como chakras, né? Então, Adão, que é essa latifa é chamada de molde, Noé, nafs, né? Repare que nafs, que quer dizer, nafsia, que vem de nafs, que quer dizer alma animal, impulso animal, veja que governa a área inferior do corpo. Equivale ao Muladhara Chakra da tradição yogi, né? Abraão, coração, Moisés, né, na altura do esplênico, do chakra esplênico, Davi, número 5, Jesus, na testa, que tem a ver com intuição, coincide com o chakra do terceiro olho, né, que tem a ver com intuição. E o 7º no centro do peito, que é Muhammad, a paz esteja com ele, que é percepção profunda. Meu tio,
Na área do timo, né? Bom, aqui nós temos um outro conceito. Aqui nós temos um outro conceito, que é o conceito de proximidade e afastamento. Então, quando a gente vem num lugar como esse, de certa forma, é uma aproximação do divino, é uma aproximação do sagrado. Nós estamos buscando o sagrado, buscando o divino. Mas quando a gente vai para o trabalho e um cara corta o nosso carro de forma indevida, aí você logo invoca o mantra da mãe dele, né? Ô seu grandíssimo, né? Então, quer dizer, aí você já se afastou, né, do sagrado. Se ofender uma pessoa que não está presente, tem absolutamente nada a ver com as maluquices do filho, né? Com a falta de habilidade motora do filho. Mas então o Sufis diz o seguinte, que nós vivemos nesse estado pendular, né? Nós vivemos nesse estado pendular, uma hora se aproximando e outra hora se afastando, uma hora se aproximando e uma hora se afastando. Aqueles nafs que nós falamos anteriormente, né? Aqueles nafs que nós falamos anteriormente, eles têm a capacidade de desviar a gente do caminho, né? Às vezes você tem que tomar uma decisão mental e toma uma decisão emocional. Às vezes tem que tomar uma decisão emocional e toma uma decisão mental. Às vezes a decisão é espiritual, você toma uma decisão de outro tipo. Então, isso, quando a gente mete os pés pelas mãos, sempre tem uma consequência, né? Então existe essa oscilação. Bom, os sufis dizem que existem pelo menos 3 mundos. Filosoficamente falando, existem pelo menos 3 mundos. O mundo espiritual, o mundo material e o mundo imaginalis, que é um mundo intermediário entre o espiritual e o material. O Henri Corbin, que é um famoso estudioso de sufismo iraniano, né, ismailismo e sufismo iraniano, ele fala muito em mundos imaginales. Então esse mundos imaginales é um mundo exatamente, é o mais próximo do espiritual e o mais próximo do material. É o elemento de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. É muito importante, voltando ao estágio anterior, observar essas mudanças que acontecem nesse pêndulo, né? Quando a gente falou da aproximação e do afastamento, nós estamos sempre nesse jogo de aproximação e afastamento. É muito importante observar todos os estados emocionais, estados mentais durante esses processos, né? É absolutamente impossível qualquer mestre espiritual, em princípio, né, iluminar uma pessoa se a pessoa não quer e não faz absolutamente nada, né? Inclusive, alguns mestres espirituais que tinham essa capacidade da iluminação, deram iluminação para alguns discípulos com o toque da mão, e o discípulo veio correndo depois pedir: tira, não dou conta, tira, né? Porque não está preparado, né? Se você ligar toda a energia elétrica de tucuruí num ferro de passar roupa, ele vai explodir, né? Então, nós estamos abordando alguns dos conceitos, né? Alguns dos conceitos dentro do sufismo. E quem conhece outras tradições aqui, eu sei que existem pessoas que conhecem outras tradições, vão perceber como existe similitude, né? Quando a gente falou das latifas, o pessoal lembrou dos chakras. Muita gente lembrou dos chakras, né? Que aparece tanto na fisiologia budista quanto na fisiologia hindu. Então, agora eu vou falar de uma coisa que talvez seja o aqui e agora, né? O Eckhart Tolle e outros, né, que falam no aqui e agora, na presença. Então, nós estamos presentes aqui? Realmente estamos presentes? Conscientes? Né? Você está sentindo o dedinho mindinho do pé esquerdo? Se eu concentrar, sim. Agora que eu falei, você correu lá, né? A consciência foi lá, né? Antes não. Onde é que estava a sua consciência?
talvez prestando atenção nas bobagenzinhas que eu estou falando, né? Claro, espero. As minhas associações e suas. Então a questão é exatamente essa, o homem não está exatamente no momento presente, né? A maior parte da população da humanidade não está vivendo o momento presente. Ele está se vivendo um passado ou se projetando no futuro, e aqui agora, zero. Então, esse aqui agora, essa consciência de si, que o Gurdjieff chamava de consciência de si, né? Os sufis chamam de Ibn. Ibn quer dizer filho, né? Ibn Waqt. Ibn Waqt quer dizer filho do momento. Você é um filho do momento? Você está sendo um filho do momento? Agora? Né? O agora é com planejamento ou sem planejamento? É uma pergunta interessante. Eu acho que agora é agora. Planejar, está projetando uma coisa que você vai fazer, aí já tem um dedinho aí no futuro, não? Mas é um agora que eu vou viver ou é um agora que já está sendo? É agora que está sendo naquele momento. Que você falou, um agora que eu vou viver. É o planejamento. Não, O filho do momento. É o momento você pode... natural ou no momento provocado? Não existe momento provocado. Nessa concepção parece que não há momento provocado, me parece, né? Você pode planejar e deve planejar as coisas que você vai fazer durante o dia, por exemplo, senão não vai dar tempo, né? Então você planeja as coisas que vai acontecer durante o dia, tudo bem. Mas quando está executando essas coisas, você está presente? Ou já está preocupado com o fato número 2, ou o número 3, ou o número 4? Está fazendo uma coisa, já está pensando em outra. Vou levar o cachorro para passear, mas daqui a pouco eu vou encontrar com a namorada, aí eu tenho que fazer o jantar, e não sei o que, papai, mamãe, titio, tem que ir para a escola, tem que ir para a universidade. Entendeu? Tem que estar aqui. Quando a pessoa está no momento presente, é como se tudo estivesse absolutamente encaixado, as peças todas estão encaixadas no lugar certo. Entendeu? Qualquer coisa que aconteça não vai fazer uma diferença muito grande para você. Você vai estar centrada. Entendeu? É pelo que é, não é pela vontade nem pelo acidente do agora. Eu acho que é pelo contemplar o que é, sem julgar. Né? Eu acho que é isso. Bom. Foi? Bom. Aquele que você disse o seguinte, o que você falou sobre o estado presente, aquilo Ibn Waqt, aquilo através do qual você está no tempo do estado presente, é a definição. O aqui e agora, né? Aquilo através do qual você está no tempo do estado presente, essa é a definição. Bom, um outro conceito, voltou? Esse é um outro conceito, eu coloquei um sino, porque dizem que quando os profetas vão receber uma mensagem, eles escutam primeiro um chiado, um som agudo, contínuo, um chiado. Isso é chamado de Sultan al-Askar. É um chiado. Antes que o anjo Gabriel falasse com o profeta Muhammad, a paz esteja com ele, o profeta ouviu um chiado, como se fosse uma sintonização do rádio, né? Que você vai tá passando de uma rádio para outra, dá aquele chiado. Então, se bem que hoje em dia ninguém escuta rádio, né? Mas, enfim. Então tem esse chiado. O som é uma coisa extremamente importante, né? Talvez uma das coisas mais terríveis que a pessoa possa fazer é escutar música de péssima qualidade. Claro, o que é música de péssima qualidade? Para mim, para você ou para ela. Isso vai mudar, vai variar, etc. Mas uma boa dose de música clássica nunca matou ninguém, muito pelo contrário, né? Então, assim como a gente recebe muito lixo mental, a gente recebe muito lixo sonoro. Não estou falando de poluição sonora pura e simplesmente, né? Porque a música, porque o universo foi criado com som. Todas as tradições dizem que o universo foi criado com som.
No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, etc, etc. Né? Na tradição hindu, na tradição cristã, na tradição islâmica, né? Tem um momento do Fiat Lux. Né? Então o universo foi criado com som. Se o universo foi criado com som, e se pode se criar coisas com som, se vocês entrarem no YouTube, colocarem lá cymatics, né? O cymatics, cimática. O que é cimática? É a ciência que estuda o efeito das ondas sonoras na matéria. Você vê o sujeito passando um arco de violino numa placa de vidro e a areia trepidar e fazer formas geométricas, ou seja, o som está desenhando uma forma geométrica. Em contrapartida, o exército americano está desenvolvendo armas de canhão de som, que podem jogar uma pessoa no chão e fazer ela vomitar, ficar tonta e não conseguir ficar em pé com o som, do lado de fora da casa. É feito com micro-ondas isso. Então é uma arma. Né? Então, se o som pode destruir, ele também pode criar. O binaural também, né? Efeito binaural. Uhum. Pois é. Então, os sufis dizem que o som então tem uma importância muito grande. Por isso eles utilizam a música, a dança para a meditação. Então nós vamos assistir uns trechos desse tipo de manifestação. Evidentemente eles têm diversas técnicas de meditação, né? E a meditação, a tradução da meditação é vigiar, cuidar, ficar de olho. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Orai e vigiai. Aí ele saiu, foi do lado fazer as orações. Quando ele voltou, estava todo mundo dormindo. Ele acordou o pessoal, eu falei para vocês ficarem acordados. Aí ele saiu. Quando voltou, de novo, dormindo outra vez. Né? Mergulhados em Matrix, de novo. Então existem várias técnicas de meditação. Uma dessas técnicas de meditação é utilizando-se o som. E também visualização. Né? Nós vimos aqueles centros no corpo, as latifa, cada um tem uma cor. E aí você medita em cada uma daqueles órgãos que tem uma determinada cor, né? Faz determinados movimentos, né? Para despertar esses órgãos. É como se esses órgãos estivessem parados, adormecidos. Né? Já que a pessoa em questão está adormecida, os órgãos estão trabalhando também em outro ritmo, no ritmo de adormecimento. E lá, lá. Bom, aqui nós temos os estágios. Na medida que o homem começa a trabalhar sobre si mesmo, fazer autoobservação, né? Uma coisa bem pitagórica e também sufi, interessante hoje à noite, antes de vocês dormirem, isso é uma coisa aconselhada por Pitágoras e que os sufis também fazem. Hoje à noite, antes de dormir, para pensar, o que você fez hoje durante o dia? Poxa, tratei mal o meu amigo Beto. Puxa, o cara tão gente boa, por que eu fui fazer isso e tal? Ele podia até me prestar um dinheirinho, né? Fui tratar mal ele. Tratei mal o meu amigo. Pisei no calo da minha mulher. Pisei no calo do meu namorado. Poxa, exagerei na dose. Ou eu fiz uma coisa que não era para fazer. Não devia ter feito. Cedi a um impulso que não era para mim ceder aquele impulso. Então, quando você faz esses levantamentos, todo dia antes de deitar você faz esses levantamentos, aos poucos você vai percebendo a repetição. Você vai começar a perceber quais são os seus pontos fracos, né? E começar a trabalhar sobre eles. É só assim que a coisa caminha. E quando você começa a trabalhar, seguir a orientação dentro de uma escola espiritual, seja budista, seja hindu, seja budismo tibetano, budismo zen, né? Quando dentro de uma escola dessa você está trabalhando, o que acontece? Você começa a perceber que às vezes acontecem pequenas faíscas, vamos dizer assim, de iluminação, pequenas centelhas de iluminação. Não é aquela iluminação com neon, né?
brilhante e tal, mas você percebe uma coisa diferente assim. Né? Não é para ficar muito orgulhoso não, é para perceber que se você fez um esforço correto, você pode receber um how. How não é house, aquela balinha não. Esse how quer dizer graça. Você recebe uma graça, recebe uma faísca de iluminação. Depois de receber, se você começar a receber muitas faíscas de iluminação, eles comparam com a tintura. Você pega um tecido branco, coloca dentro de uma tina de tinta vermelha. Você deixa um pouco, tira, tá rosa. Aí você coloca de novo, fica um pouco mais escuro. Isso vai acontecendo várias vezes, até que você passa do hal, que é um estágio passageiro, para o makan, que é um estágio permanente de consciência. Os mestres estão em makan, eles estão em um estado permanente de consciência. E eles estão no estado permanente de consciência tão alto que ele olha assim e vê todos os problemas que o discípulo tem, todas as fraquezas, os problemas que o discípulo tem. E aí ele tem condição de intervir, né? De dar o conselho, o apoio certo na hora certa. Bom. Durante os variados tipos de meditação que os sufis fazem, que envolvem palavra, pensamento e ação, seja com o movimento de dança e rodopio, né? Eles atingem um estado que é chamado de Hadra. Hadra quer dizer presença. É uma forma de estar no aqui e agora, entrar no aqui e agora. Tudo isso é para entrar no aqui e agora. Aí você percebe que não tem tempo, que o tempo não existe, né? É um estágio completamente diferente de consciência. E no Hadra, é feito para produzir essa presença, para produzir esse estágio. Há uma cerimônia onde isso acontece, é feito um zikr. Zikr quer dizer rememoração. Se você se lembra de Deus, Ele se lembra de você. Deus, força cósmica, força onisciente, o Criador, etc. Né? Então, o que é o zikr? Zikr é a mesma coisa que mantra. Só que mantra é uma palavra sânscrita. Né? Man é mente, né? E tra é ferramenta. O mantra é uma ferramenta que protege a mente dela mesma. Porque a mente não para. Eu estou falando que está todo mundo fazendo associações sem parar. Isso que ele está falando não é correto. Não, isso que ele está falando é correto. Isso bate com aquela tradição, bate com aquela outra, não sei o que. Então, nós estamos sempre fazendo associação. A mente não para. É um macaco, né? Não, pulando de galho em galho. E cada galho que a mente pula, ela se identifica com aquele galho. E assim vai. Então, wird é litania, né? Zikr é rememoração, né? É a recitação dos nomes divinos. Deus tem 99 nomes conhecidos e 100º nome desconhecido. Cada um deles é um mantra que atrai um determinado tipo de força ou vibração, né? Nessa recitação só tem homens, né? Por quê? Porque as mulheres não recebem iniciação no sufismo? Elas não podem compartilhar esses conhecimentos? Não, não é isso. É que é feito em separado. Assim como no judaísmo também, as mulheres recebem, no judaísmo mais ortodoxo, né? As mulheres recebem, ficam de um lado e os homens ficam de outro. Essas mulheres são da Chechênia, fazendo uma recitação, né? Desses mantras, desses zikrs. Que nós temos um outro grupo também. Essas recitações podem ser em pé, né? Pode ser sentado, podem ser verbalizadas e podem ser mentalmente recitadas. Agora, diz que a pessoa que recita isso de forma correta, ela escuta com o ouvido do coração. Escutar com o ouvido do coração.
Aí nós temos uma belíssima mandala, que na verdade é a cúpula de uma mesquita, né? Bom, agora eu vou partir para uma coisa um pouco mais, mais prática, vamos dizer assim. Eu vou colocar... Maestro, tem som na caixa? Eu vou colocar um trecho de uma meditação sufi gravada na Turquia. Eu vou colocar, você gradua o som para mim, por favor, para não ficar alto demais, nem muito baixinho, né? Eu gostaria que vocês ficassem assim abertos para o som que vocês vão ouvir, né? Ficassem abertos para o som que vocês vão ouvir. Depois que eu colocar essa música e essa apresentação, aí eu vou colocar depois, para a gente finalizar, um CDzinho, um CD com uma música com 5, 6 minutos de meditação. Espera aí. Pior que a luz tá... A luz do... Dá pra tirar a luz do refletor ali? Só um pouquinho? Acho que já gravou a maioria, né? A música é cantada em turco, com expressões em árabe, religiosas em árabe. Os derviches rodopiantes no centro.
Não existe Deus a não ser Deus. La ilaha illallah. Eu vou colocar só mais um vídeo. Deixa eu ver. Esse normalmente eu uso para despertar cadáveres. Cadáver. Estou repetindo, Allah, Allah, Deus, Deus, Deus. Então, vocês podem imaginar um ritual como esse, que é feito há centenas de anos, no mesmo local, com uma linhagem de mestre a discípulo, de pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e que não estão interessadas em absolutamente nada de material. Então, pode imaginar a força disso? A força, isso se é para mim, né? Acredito que para algumas pessoas, talvez a maioria, possivelmente, é levemente impactante. Imagine ao vivo em cores, né? Então, agora, como eu acordei algumas pessoas, eu acho, eu vou colocar, para a gente encerrar, eu vou colocar uma música para a gente encerrar. E depois, se houver alguma pergunta... Então, como essas duas que eu coloquei foram bem mais agitadas, vamos dizer assim, porque os sufis, eles meditam não só com musiquinha suave e tal, né? Eu vou colocar uma música especial, que chama-se Allah Hay. Allah Hay quer dizer Allah, o vivo, aquele que dá a vida, né? Para a gente fazer uma meditação final, quem quiser se acomodar bem aí nas cadeiras, respirar profundamente, ficar confortável,
São 10 minutinhos de música. Cinco, 6 minutos. Alá, o clemente, o misericordioso. Alá, Deus, o maior. O clemente e misericordioso.
Vocês vão ver? Não. Ah, não, no seu computador. Muito obrigado pela presença de todos. Shukran, como se diz em árabe. Muito obrigado.